Estação Pinheiro, lá embaixo. Lá embaixo. Mas ele é sexo. Ricardo, pegar uma foto de time. Pessoal, vamos dar sequência então a essa segunda etapa do nosso encontro aí. Capitão, Então, bom dia, eu sou o Capitão Frederico, do Exército Brasileiro, ok? É um prazer estar aqui no Rio Grande do Sul. Agradeço aí, Marcos, o pessoal do metrô, o pessoal do CPTM aí da Via 4, pela disponibilidade de estar aqui hoje para a gente falar de um assunto que muitos senhores já conhecem. A gente estava até conversando sobre isso quando estava preparando para vir aqui. Aquela preocupação da gente não ficar chovendo molhado, falar de coisas que vocês já conhecem. Tá? Então, eu deixo aberto aqui em qualquer momento, quando eu estiver falando, até comentei com o Mover isso aí. Se quiser fazer alguma observação, pode ficar à vontade, ok? Vou tentar ser um pouco mais legal que o Capitão Mário Sardinha, porque o assunto dele é um pouco mais interessante, um pouquinho mais chato, né? Mas vou me esforçar, tá? Então, eu tenho dois objetivos aqui, que é falar sobre isso do governo, e no segundo momento eu vou falar um pouquinho sobre procedimentos com explosivos. E aí a gente vai descer um pouquinho ali no tático ali, tá? Aí vai ser um pouquinho chato, às vezes, porque o pessoal de segurança conhece bem isso aí, já tem protocolos. Eu tive a oportunidade, de ter acesso, nós tivemos acesso aos protocolos de segurança do metrô, aí a parte do grupo de intervenção diferenciada, o manual de segurança, falando sobre os procedimentos, o que faz, o que não faz, com bomba, com gás, que vai para onde, que foi e tal, plataforma de emergência. Então a gente teve essa preocupação, Mário, de ler com bastante atenção, e eu desde já o parabenizo. Como o Mário Sardinha falou, tanto eu como o Major Alexandre, o Capitão Mário Sardinha e o Felipe Machado, a gente trabalha nessa área, tá? E aí quando eu falar de estrutura aqui, eu vou estar parando para mostrar por que é o Capitão Frederico, por que é o Capitão Felipe Machado que está aqui hoje, por que não é o capitão lá do batalhão, tá? E a impressão que a gente tem por ter essa capilaridade, tanto no Brasil como fora do Brasil, a impressão que a gente tem que, aí eu falo do metrô, que eu tive acesso, vocês estão, deram um passo, acho que de 2006 para cá, por causa dos ataques do PCC, vocês deram andaram a largos passos mesmo. Só para a gente ter um estudo da parte do Super Bowl, então a parte do metrô do Super Bowl, a gente vendo lá, vocês estão, em alguns aspectos, estão na frente deles. Que o americano lá, então, que é o cara que está inspirando isso, que é uma política de Estado, que é uma política de Estado que a gente ainda está caminhando nesse aspecto. Então vamos seguir em frente, falar um pouquinho da estrutura de governo. Tá? E quando a gente fala da estrutura de governo, todo lugar a gente conversa, que o Brasil fala, o pessoal pergunta, é aquela pergunta, Capitão, a gente está preparado para um ataque terrorista? Todo mundo está pensando, desde a hora que entrou aqui dentro, essa pergunta em algum momento passou na cabeça dos senhores e senhoras aqui. E isso aí tem uma resposta. E a resposta vai ser uma pergunta. Tá? Por que o ato terrorista é utilizado? Por que ele é feito? Dessa maneira como é feito no terrorismo contemporâneo. Por que eles fazem? Por que eles realizam dessa maneira? Lobo solitário, ativação, governo? Igual a gente estava conversando ali, o cara fica 3 anos, vai para a Síria, vai ali para o oeste do Iraque, a região do Levante, fica 6 meses treinando, Mário? 6 meses treinando, aí ele vai para a França, Bruxelas, fica ali no norte de Paris, fica ali aqueles bairros lá, Mandela Jolie, aí 3 anos depois ele recebe a ligação, olha, o sol da primavera é laranja, ok, o sol é azul, é a senha para desencadear um monte de atividade. Por que é feito dessa maneira? Alguém sabe me responder? Por que dá certo? Essa é a resposta, por que dá certo? É simples, dá certo, funciona, Funciona, tá? Funciona. A gente pode investir em tecnologia, pode investir em um monte de coisa, mas a gente não vai evitar tudo.
A gente que trabalha com segurança é até frustrante às vezes pensar isso, né? A gente, cara, pô, a gente pensou aqui, comprou equipamento, raio-x que passa, porra, o Boeing, pega tudo, mas, e aí o camarada consegue fazer, tá? Então, é complicado trabalhar nessa área. Vamos lá, segue comigo. Então, vamos falar um pouquinho aí, apresentar a estrutura do governo, tá? Para a atividade de terrorismo da EQBRN. O capitão Felipe Machado, ele é especialista em defesa química, biológica, radiológica, nuclear. Esse monstro aqui, tá? Que eu entendo isso aqui igual eu entendo de física nuclear. Tá? Então é nada. Então ele vai falar depois, vou falar um pouco de terrorismo, ele realmente vai entrar ali no detalhe da EQBRN. Pode seguir? Então aquelas fases lá que o capitão Mário Sargento apresentou, como é que a estrutura do governo funciona para aquelas fases, né? Então, na parte de inteligência, antiterrorismo, contra-terrorismo e gerenciamento de consequências. Tá? Isso aqui, a inteligência, nós temos um órgão responsável pela inteligência do Brasil, tá? Que é a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Tá? Existe um sistema de inteligência, que é o SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, e ele é responsável por gerenciar todas as informações, né, da parte de inteligência para esse assunto, para outros assuntos, logicamente, que é corrente ali do trabalho deles, mas para esse assunto específico também, ele está ali gerenciando as informações. Ele recebe informação de onde? Pô, como é que funciona isso? Como é que eu sei que existem alvos, pessoal, tá? Que são acompanhados lá fora, não pela ABIN, mas por outros órgãos de inteligência nos seus países, tá? E, por ocasião de entrada aqui no território nacional, esse pessoal é acompanhado, tá? Aí existe um sistema lá que a inteligência um passa para o outro, acompanha, tá? E esse pessoal é monitorado. Desde quando? Desde sempre, tá? Desde sempre, né? Porque vai ter as Olimpíadas que agora o pessoal vai começar, pô, fica ligado naquele camarada lá em São Paulo, não, fica ligado, não, isso aí já é corrente, está ocorrendo o tempo todo. A inteligência ela não para, está trabalhando o tempo todo. Ó. A parte de antiterrorismo, aí o capitão Mário Sardinha falou para vocês, né? É todas aquelas atividades preventivas. Então aqui, a exemplo do metrô, quando você confecciona planos de contingência, planos de intervenção diferenciada, todos aqueles planos, você está trabalhando isso aqui, ó, antiterrorismo. Quando, como o Mário falou, quando a gente está aqui falando sobre esse assunto, a gente está fazendo antiterrorismo. Então são atividades preventivas. Tá? Então quem vai trabalhar, no caso, na estrutura de Estado para isso, é a ênfase na atuação dos órgãos policiais. A polícia vai estar trabalhando nessa área para Jogos Olímpicos. Vamos falar de Jogos Olímpicos. Para Jogos Olímpicos vai ser a polícia. Tá? Por quê? Ué, capitão, não era a defesa, não era o Ministério da Defesa, na ANACOP? Sim. Para os Jogos Olímpicos, de acordo com a diretriz presidencial, ela emitiu uma diretriz que é o Ministério da Justiça. Então, o responsável por terrorismo é o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa, mas nessa sequência. Ok? Nós, Ministério da Defesa, somos complementares à atividade, tá, dos órgãos de segurança pública. Tá? Nós vamos entender isso aí na frente quando eu falar, pô, Estado de São Paulo, como é que vai ser? Secretaria lá de Segurança Pública, como é que ela está nessa bagunça aí? A parte de contra-terrorismo, que é a ênfase na atuação de forças de operações especiais dos órgãos de segurança pública e das Forças Armadas. Esse aqui já são atividades reativas. Tá? E aí nas atividades reativas, elas podem ocorrer antes do atentado e depois do atentado. Antes do atentado, como? A partir do momento que esse elemento aqui está falando para mim assim, ó, atenção aí o pessoal aí do COT aí, ó, da Divisão de Terroristas da Polícia Federal, tem um alvo tal, e ele vai realizar, tá? É uma atividade contra-terrorista, tá? Na parte contra-terrorismo, antes do atentado ocorrer. E as atividades após o atentado ocorrer, tá? Quem realiza essas atividades são as Forças de Operações Especiais. Tá? Então, aquele pessoal de operações especiais lá, é esse pessoal que faz isso aí. Tá bom? Na parte de gerenciamento de consequências, é após ter ocorrido, né, no evento, então vai ser criado um gabinete de gerenciamento de crise, e aí volto a falar do diretor de novo, porque eu tenho que linkar, fazer esse link aqui para nós, né?
existe lá, né, um grupo de gerenciamento de crise, né, que é ativado. Eu vi lá a sequência, quem é quem faz, quem dá ordem. Tá? Então, isso aí é um outro passo que vocês vieram, que eu achei bacana. Né? Tenta resolver no nível de vocês, logicamente, mas já é um passo, porque esse gerenciamento de crise local, muitas vezes a gente encontra empresas, né, agências que não tem. Tá? Pode seguir. Então, como é que o Estado está organizado para isso aí? Vamos lá. São os 3 eixos aqui, ó, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e ABIN. Tá? Então, o Ministério da Defesa, ele tem lá o seu Estado Maior Conjunto das Forças Armadas. Eu não vou ficar lendo tudo aqui não, que é um monte de sopro de leitura. Então, esse camarada aqui, o Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, ele ativa o Centro de Coordenação e Prevenção e Combate ao Terrorismo, que é o CCPCT. O que é isso? CCPCT. Esse Centro de Coordenação, ele é para atividade de terrorismo e DQBRN, Defesa Química, Biológica, Radiológica, Nuclear, do Ministério da Defesa. Quem é esse povo? Esse povo é um pessoal lá de Goiânia, que é uma unidade do Exército, né, que chama Comando de Operações Especiais, que é de onde nós somos, tá? Onde nós estávamos. Agora nós estamos aqui em São Paulo, mas nós servimos lá por alguns anos, né? Então o capitão Felipe Machado na parte da DQBRN, o Major Alexandre, o capitão Mário Sargento e eu na parte de Forças Especiais, no Batalhão de Forças Especiais, no Batalhão de Ações de Comando. Então lá existe a companhia da DQBRN, tá? E para o evento Jogos Olímpicos dos eventos anteriores, foi ativado esse centro. Tá? Esse centro ele é conjunto, então ele tem operações especiais do Exército, aqui, nós aqui, e tem operações especiais da Marinha, Comanf, Grumec, o pessoal lá, e operações especiais da Força Aérea, que é o Paraçá, que hoje está em Campo Grande, ele estava lá no Rio, né, e foi para Campo Grande. É isso aí, é isso, pessoal. E aqui tem o DQBRN, tá? É todo esforço de defesa química, biológica, radiológica e nuclear, está aqui no CCPCT. Quem é o chefe disso aí? É o General Sinotti, que é o comandante de operações especiais. Tá? Então, como ele é conjunto, nós temos a DQBRN da Marinha, São Paulo, por exemplo, DQBRN é o pessoal lá de Aramar. Tá? É o pessoal que está lá perto de Peru, Sorocaba, né? Iperópolis. Tá? Então é esse pessoal lá que é responsável por isso aí, defesa biológica, biológica e nuclear. Tá? Vamos aqui para outro eixo agora, Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça fez o seguinte, ele criou a Secretaria Especial para Grandes Eventos, e essa Secretaria Especial para Grandes Eventos, ela ativou um Centro Integrado Antiterrorismo. Tá? Então aqui está o pessoal da Polícia Federal, tá? Da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, está todo mundo aqui nesse grupo aí. Tá? E a ABIN, tá? Ela tem lá as suas superintendências. Então, ela ativa lá o Centro de Inteligência Nacional, o CIN, e o CIR, da CJ, mas está errado, é CIR, Centro de Inteligência Regional. Tá? Para cada superintendência existe lá um grupo responsável pela parte de terrorismo dentro da ABIN. Capitão, como é que funciona essa bagunça aí? Tá? Então lá o CIANT, tá? O Comitê Integrado Enfrentamento ao Terrorismo, o CIET, ele está aqui em cima aqui. Desculpa a sopa de letrinhas aí, mas é isso aí mesmo. Tá? Tem um CIET aqui, que é esse Comitê Integrado de Enfrentamento ao Terrorismo. Ele é pai desse pessoal aqui, ó. Ele pega todo mundo aqui assim, ó, bota na mesa, vamos falar aqui, e aí, como é que vai ser isso aqui e tal. Então, para terrorismo, como o eixo é Ministério da Justiça, esse camarada aqui é a primeira linha de ação, e complementando ele é esse pessoal aqui da defesa. Tá? Quem fornece informação para esse pessoal trabalhar é esse camarada aqui, ó, Departamento de Contra-Terrorismo da ABIN. Eles têm um departamento só para isso, só para falar de terrorismo. Como é que eles fazem? Eles mandam as equipes para a superintendência. Aí lá chega lá, tem o pessoal lá do DCT, que é lá de Brasília, permanente em Brasília, que é deslocado aqui para o regional, aqui para São Paulo, para o Rio. Tá? O CIANT aí, tem o Departamento de Polícia Federal, Senasp, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia, e esse Polícia aqui foi um grupo de 300 e poucos policiais de vários países que já estão em Brasília com acesso de inteligência. O pessoal tem acesso de inteligência nos dando informação. Tá?
No CCPCP, Ministério da Defesa, como é que funciona? Para cada sede de jogo de futebol em Rio de Janeiro, existe o Centro de Coordenação Tática Integrada. Esse pessoal que é responsável por entregar as equipes táticas de operações especiais do Ministério da Defesa e as forças DQBRN do Ministério da Defesa. Quem que é esses caras que coordenam isso aqui? Vamos lá. Tá? Eu, Major Alexandre, Major Rox, Capitão Márcio Sargento, Capitão Felipe Machado, Capitão Pacheco da Marinha, Capitão Paulo César da Marinha, Capitão Walter, médico, infectologista, químico, biológico. Então um grupo aí, então um grupo bem de várias especialidades, que é para coordenar esse pessoal aqui, ó. Quando eu falo aqui de força de operações especiais, eu estou falando de equipes táticas. Tá? Equipes táticas. Então lá em Goiânia, vamos vir para cá. Tá? Força da QBRN. O Capitão Felipe Machado vai entrar em detalhe, mas é todo aquele, né, se estiver no treinamento deles, né, em 2014, é aquele pessoal lá vestido de astronauta lá, que é como estrelar, tá? É esse pessoal aí, tá bom? E no nível regional, como é que vai ser isso aí? Então, no nível regional, existe lá o CICCR, né? Matos, ele não aparece lá, acho que mais o André que vai lá, né? O pessoal da CPTM sempre vejo lá. O CICCR, né, ele foi montado para integrar os elementos regionais desse povo aqui, ó, Ministério da Justiça, tá? É esse pessoal aqui. Então, os protocolos regionais, quem faz o quê para cada eixo lá, terrorismo, DQBRN, infraestrutura crítica, escolta de dignatários, segurança de Estado, para cada um desses aí existe uma responsabilidade, tá? E quem faz o quê? Então, por exemplo, terrorismo, é o Ministério da Justiça. Então, quem vai fazer? É o GAT, é não sei quem, é o grupo de antibombas lá do GAT, esse pessoal que vai realizar essas atividades. Okay? No CCPCP, no seu nível regional, ele tem o CCPI. E esse slide aqui, ele é a proposta que o Rio de Janeiro fez. O que fizeram lá no Rio? Fizeram o CIANTE regional, a Secretaria Especial para Grandes Eventos, normalmente é um delegado da Polícia Federal, eles criaram um regional para isso. Então lá tem 14 aquelas células lá, Polícia Federal, lá no Rio de Janeiro. O CCPCP manteve, só que lá tem uma característica, no Rio tem 4 CCPIs. São Paulo tem um CCPI, Manaus tem um CCPI, Belo Horizonte tem um CCPI, Salvador tem um CCPI. Rio tem 4 CCPI, por quê? Porque o Rio tem 4 clusters, que a gente chama de cluster, né, que são os 4 locais de evento. Então tem lá Copacabana, tem Barra, Jacaré e Deodoro. Maracanã, então esse pessoal aí. Tá? E foi criado lá pelas Forças de Operações Especiais de Segurança lá do Rio de Janeiro, um centro de instrução, um centro integrado de operações especiais. Tá o BOP, a Polícia Militar, a CORE, né, que é a Polícia Civil, a Defesa Civil, o Corpo Governo Militar. Essa é a proposta lá do Rio. A de São Paulo está sendo fechada agora. Né? O pessoal está assinando os protocolos lá. E é importante dizer que quem assina os protocolos são os 3 eixos. Tá? Os 3 eixos assinam o protocolo regional. Então o superintendente da Polícia Federal vai lá, assina. O general Chons, que é chefe do Comando de Defesa de Área, que é o coordena aqui o CCTI, todas as atividades do Exército para São Paulo. Ele vai lá, dá um chamegão dele. E o pessoal, quem mais? O superintendente da BIM. Aí ele vai lá e dá um chamegão dele. São essas 3 assinaturas, sobe ali para cima, tá? Bate lá em Brasília, quem tem que assinar também é assim. Segue. Então, como é que esse pessoal trabalha? Trabalha com possibilidades. Por exemplo, utilização de arma de fogo, ataque pegando arma de fogo contra alvos civis em locais públicos. Aqui tem o momento, quem faz o quê, a localização, tá? Número de terroristas, atuação. O objetivo dos protocolos, não vou entrar no detalhe aqui, mas é mostrar para vocês que é feito dessa forma. Tá? Que o documento está sendo produzido dessa maneira aí. Quem diz essas possibilidades para a gente? Quem é responsável por falar assim, a probabilidade maior é essa? A BIM. A BIM, no seu nível regional, através do Centro de Inteligência Nacional, lá de Brasília, ele faz as suas análises de risco. E aí, eu chamo a atenção. O último relatório de análise de risco da BIM, que nós recebemos, o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça está recebendo, o risco para esse tipo de atividade aqui no Brasil, ele está em um ascendente. Ele não está.
Se pegar um gráfico ali no tempo, ele não está, né? Não está paralelo ali ao eixo X, ele está subindo, né? Então, é interessante a gente, não é para criar pânico, mas nós que trabalhamos na área de segurança, a gente não tem o direito de não ficar preocupado com isso. Tá? A população também, não é nós. E aí ele nos apresenta algumas situações, por exemplo, possibilidades mais prováveis, atacar entregando arma de fogo contra altos civis em locais públicos. Tá? Ele ainda apresenta, certo? Uma possibilidade, atacar com arma de fogo, atacar com múltiplos alvos, de forma coordenada, deixando de mais perigosa, ou não, pegando arma de fogo e ou explosivo contra alvos civis em locais públicos. Múltiplos alvos. Isso aqui é terrível. E é o que tem acontecido. Múltiplos alvos, seja simultâneos, né, seja sequenciais ali. Então, nós temos um exemplo, por exemplo, que a gente costuma apresentar, que é Mumbai. Mumbai foi um ataque, né, num hotel. Houve o ataque dos táxis, né, dos táxis ali. Quem ia realizar o ataque no hotel deixou as maletas em alguns táxis. Ataque no porto, simultaneamente. Tá? Alguns simultâneos, outros em sequência. Então, esse é o pior, pessoal. Esse é o pior. E aí a gente tem situações onde foi exemplo que ocorreu com aquele, né, maluco, desculpa o termo não técnico, lá na Noruega, na Suécia, Noruega, que se vocês perceberem o ataque dele, eles atacaram um prédio público, ele atacou um prédio público, lembra? Ele atacou um prédio público 4 horas antes, e depois pegou um barco e foi para a ilha, ele sacou uma arma e começou a matar todo mundo. Então o ataque ao prédio público foi só para desviar a atenção. Tá? Ele conseguiu reunir 1/3 da força de segurança local naquela região do prédio público. E aí deu brecha lá na ilha. Né? Então, é a pior situação para nós, é assim. Tá bom? E aí, eu sou usuário do metrô e da CPTM, né? Aqui em São Paulo. Então, a gente sempre tem esse olhar, né? Está comentando o Felipe ontem, a gente está conversando café agora, né? A gente passa assim, olhando o conjunto aqui, tal. Então esse olhar, a gente não consegue tirar isso da gente, né? Quem trabalha de segurança aí, vou ver aí, trabalhar na TV, sabe, né? Você não consegue ter nossa atenção nisso. Então, o simples interrompimento da esteira já causa um caos, tá certo? Isso aqui é um negócio parar ali por aí, em Pinheiros, ali, né? Tá ligando Pinheiros, na estação lá. Pô, vai encavalar em cima do outro. Os senhores imaginem se algo é feito um pouco mais grave, né? A utilização de explosivo, ou um ataque com arma de fogo indiscriminado. Imaginem o caos. Eles imaginam o caos. E até a gente brincou ontem, cara, esses camaradas são os mestres aqui em controlar fluxo, né? Não sei se teve algum curso de fazenda para controlar gado. Porra, é tanta gente, cara. Você olha assim, né? E a gente está acostumado aí, às vezes, a gente, como o Mário falou, a gente vai para o Europa e tal. Quando você olha, pô, os metrôs, os trens das grandes cidades são cheios. E aqui também é cheio. Mas você pensa, cara, como é que esses caras são mestres para controlar a energia ali, né? Esses caras tem que ser contratado. O governo, né? Vamos contratar o pessoal da CPTM no metrô, porque esse cara é muita gente. A gente percebe, né, a questão da mudança de fluxo, leva a barreira para cá. Ontem a gente percebeu isso, né? A gente estava em Pinheiros ali, teve uma hora que o pessoal estava muito cheio, o camarada puxou para cá e aumentou o fluxo e tal. Então, o pessoal é preparado, né? A gente fica ligado nessas coisas, né? Ó. Então aí o modelo de protocolo, tá? Aqui o camarada da Polícia Federal e aqui o comandante de operações especiais, no caso na época do General Arruda. Esse aqui está confundindo, né? Então, os novos são federações, mesmo deles. Passa aí, por favor. Agora eu vou entrar na parte de orientações sobre bombas e explosivos. Eu li a documentação de vocês lá, pessoal do metrô, como falei, já tem bastante coisa lá. Então, às vezes eu vou estar falando algum conhecimento técnico que vocês já têm acesso, já sabem,
Tá? Mas como público heterogêneo, eu tenho que fazer. E vou tentar pensar aquilo que eu achei que é diferente e que vai somar para vocês, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre bombas explosivas. Então na parte aí de bomba, vou falar um pouquinho noções sobre bombas explosivas e a conduta a receber ameaça de bomba. Aí os objetivos. Então a parte de explosivos. Então, são substâncias, né, capazes de fornecer, através da reação química muito rápida, grande volume de gases, que são levados a altas pressões, temperatura e calor, explodindo a reação formando onda de pressão. Tá? Conceitual, chato pra caramba, vamos lá. Explosão é a transformação de energia química de explosivos em trabalho mecânico. Os efeitos: derrame, onda de choque, deslocamento de ar e fragmentação. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Nós estávamos conversando ali, né, sobre o deslocamento, o fluxo de ar dentro ali, principalmente do metrô. O metrô, ele funciona como um êmbolo, né? Existe um deslocamento de ar ali. Uma coisa que nós percebemos foi que o local onde a entrada e saída de ar para as estações mais antigas, eles são maiores. Não sei se estou errado, mas a gente percebeu que as estações antigas, a entrada de ar, elas são gigantescas, né? Você tem aquele duto que passa central ali. Depois a gente pode estar trocando ideia sobre isso aí. Então a gente estava conversando sobre o efeito, principalmente o Felipe, que é especialista, sobre o efeito, não de um explosivo, mas de um DRN, um químico ali. E hoje é fácil fabricar, e eu vou ensinar vocês a fabricarem um explosivo bem atual. Então, os exemplos de explosivos. Nós temos aqui a classificação industriais, que são de uso militar, uso civil e alguns improvisados. Tá? Os de uso militar, o acesso é mais restrito, é mais difícil conseguir. Né? Esse aqui é o C4 lá, de explosivo plástico lá do filme. O cara pega lá, tá o moto, faz a moldura, explode, né? Então é o C4, tem um TNT, nitrotolueno. São explosivos que são mais, têm uma dificuldade maior de aquisição porque são controlados. Aí a gente começa a entrar nisso aqui. Explosivos usados aí nos civis, aí, seja na pedreira, né? Em outras situações de demolição. Então nós temos aqui alguns: cordel detonante, anfo, munição e cartuchado. Esse camarada aqui, o anfo, ele pode ser fabricado. Tem algum químico aqui? Alguém, farmácia, alguém estudou assim? Esse anfo aqui ele pode ser fabricado facilmente. Eu vou lá, né, na loja de fertilizante, né? Vou lá em Barueri, lá na loja de fertilizante, tem um nitrato de amônia aí, que é um fertilizante, né? Pega ali, compra, pega o óleo diesel, mistura com ele, está feito o explosivo. Só que ele precisa de um iniciador, né? Ele tem que providenciar um iniciador, algo que inicie, né, a queima ali do combustível. Mas é fácil de fazer e tem um poder muito grande. O anfo foi usado aí em Oklahoma. Aquele prédio lá, o camarada pegou uma van, botou a van todinha de anfo, socou a van ali na entrada do prédio, né? Ele explodiu, acionou o explosivo. Foi usado o anfo. Tá? Fácil fabricação. Tá? E aí eu chamo a atenção, eu estava conversando com o Arthur sobre isso aí. Isso. O pessoal do metrô, o grupo de intervenção diferenciada, ele possui dois equipamentos, o RX-200 e o radar. Né? Então, esse equipamento que vocês utilizam, já é um super passo à frente. Tá? Por quê? Porque ele permite que vocês confirmem, né, ou levantem a suspeita. E eu vi lá que no protocolo basta a suspeita para acionar o gás. Eu vi lá e não sabia isso aí. Ok. Só que nós temos alguns explosivos, a gente chama de improvisados. O que aquele explosivo que o camarada faz ali no quintal de casa, né? Tem nada para fazer e tal. Aí o cara, vamos fazer explosivo. Aí vai lá e faz explosivo. Nós temos um explosivo que chama triperóxido de triacetona, que é um explosivo que foi usado em Londres em 2005, que foi utilizado por um elemento do Boko Haram que estava indo de Londres para Los Angeles no voo, mas ele não conseguiu executar o atentado porque ele foi preso. Ele estava cheio de TAPP. E o da Bélgica agora em março, dia 22 de março, foi usado TAPP.
como que a gente vai fabricar o TATP? Não vamos fabricar, anotem a receita. Tá? Não sou jacan, nem fogaça, mas eu vou botar a receita aqui. Então, o TATP, pessoal, é muito fácil de fabricar. Ele tem esse aspecto aqui cristalino. Ele é fácil, ele é a gente chama de explosivo primário, tá? Ele por si só, ele vira explosivo, eu não preciso de um outro explosivo para acionar, tal. Só preciso de um iniciador, logicamente, mas ele por si só é explosivo. E ele tem uma velocidade de detonação muito alta para a sua densidade. Tá? Então você consegue ter pouco explosivo, pouco TATP e fazer um estrago, principalmente se você souber onde colocá-lo. Então vamos fabricar o TATP. O TATP ele é acetona, né? Ele é água oxigenada de 20 a 30 volumes, não é essa da farmácia, essa é de 10, tem que ser de 20 a 30. E ácido muriático. O ácido muriático você compra aí para desentupir pia. Só que esse ácido muriático tem que ter 25% a mais de ácido clorídrico. O ácido clorídrico dele, o HCl dele, tem que ser acima de 25%. Isso, para piso, essa coisa. Então pega lá, vamos pegar a água oxigenada, o peróxido, vamos pegar a acetona e misturar, ok? Vamos fazer essa mistura, vamos misturar por 5 minutos, vamos colocar no freezer por 2 dias, entre 0 e 5 graus. Depois nós vamos pegar essa mistura, pegar o ácido muriático, que ficou 2 horas no freezer também de 0 a 5, e misturar, ok? Misturando? A gente misturou. Vamos misturar, pegar isso aí e colocar no freezer por 2 dias. Depois a gente vai tirar, depois a gente vai para o lugar arejado, lá no quintal, não tem nada para fazer, a gente vai pegar 2 filtros de café, e vamos fazer uma filtragem, depois vamos fazer uma segunda filtragem. Pegou isso aqui e faz a segunda filtragem. O que sobrar disso aqui, dos coadores, eu vou deixar uns 2 dias secando no local arejado. Está feito no meu TATP. Ok? Simples. Logicamente, estou falando aqui, precisa de um termômetro, tá? Que não seja de ponta de alumínio e tal, mas isso aí tem fonte aberta. Você entrar lá na internet, pô, 22.com, somosdoidão.com, quero destruir tudo.com, tem um manual falando. Tem um manual falando como fabricar o TATP, tem um manual falando como fabricar o AMP e outras coisas, bomba incendiária e o que for. E o metrô, né, a gente conversou sobre isso aí, existe histórico ali de alguns artefatos, né? Foi encontrado. Pode seguir? Então a diferença aí entre explosivo e bomba, né? Na verdade a bomba é o explosivo mais um mecanismo de acionamento. Pode seguir? Eu vou correr, pessoal, ao tempo, tá? Porque o capitão Sargento tomou no tempo. Então, artefatos explosivos, as bombas. Nós falamos aqui do dispositivo explosivo improvisado, tá? Que é o mais utilizado por causa do acesso. Eu consigo fabricar em casa. Pode seguir? Aí a parte dos componentes básicos, tá bom? Do mecanismo de acionamento, controle remoto, tempo, movimento, pressão, supressão, tensão, tração. Aqui eu posso usar, por exemplo, cigarro, né? Cigarro, se eu tenho ali um explosivo, uma pasta, um explosivo sólido, né? Eu pego o cigarro ali, coloco ali e é por tempo, eles tornam um acionamento por tempo, né? A queima e já foi encontrado no Brasil recentemente explosivos com essa característica. Tá? O iniciador pode ser elétrico, mecânico, químico, tá? E a carga, que é o explosivo que a gente vê. E aqui o Felipe vai falar depois da parte que é BRE, que a gente vai falar um pouquinho de bomba suja. Tá? De bomba suja. Vai. Aí as bombas convencionais, né? A maioria delas militares, né? Então são feitas com características, quais são as características, como proceder sobre ativação, desativação e destruição. Então, nós militares, por exemplo, sabemos como desativar uma bomba dessa. Nós temos conhecimento. Agora, quando você pega um explosivo improvisado, é difícil, porque quem construiu ali, às vezes o pessoal é muito inteligente, na verdade, quem trabalha com essa área de explosivos, bombas, ele sempre está no prejuízo. Porque o camarada sempre está inventando, é igual defesa cibernética. Quem trabalha em defesa cibernética está sempre atrás, porque o cara que está realizando ataque, ele está sempre à frente. Ele inventou um novo processo de tentativa, né, de algoritmos ali, então a gente está sempre atrás. Vai. Então, e as bombas improvisadas, tá? Peças importantes aí, nesse trabalho que vocês fizeram, de obtenção desse material, porque isso aí facilita, mesmo que não sejam vocês, não é vocês que vão fazer a desativação, mas vocês já facilitam. O Arthur falou para mim, olha, Capitão,
já chegou lá momentos que eu não tinha, eles mesmos usaram nosso equipamento, né? Já estava adiantado, já sabia como é que era o dispositivo, o camarada já sabia que tinha que ser feito com o equipamento de vocês. Isso aí já é 100%, né? De 11 anos. Tá passado? Então, vamos lá, TATP. Falei do TATP? 31 de outubro do ano passado. Alguém lembra desse aqui? O voo é esse? Metrojet? É o voo lá que estava cheio de russo. Estava lá naquele resort lá no Egito, que estava voltando para a Rússia. 272 pessoas. É um Boeing A323. Ah, foi usado isso aqui de TATP. Pô, mas isso aqui destruiu a aeronave? Não. Quem colocou esse dispositivo improvisado, ele tem um conhecimento de aviônica. Por quê? Porque ele procurou colocar, ele falou, eu tenho que desmembrar uma parte da aeronave, tenho que ter o poder explosivo para desmembrar uma parte da aeronave, porque essa aeronave não vai estar no solo, ela vai estar em voo a 30 mil, a 33 mil pés, a uma velocidade absurda. Então, com isso, eu consegui causar um dano. E foi o que aconteceu. Explodiu a cauda foi encontrada a 5 km do restante do corpo da aeronave. Então ele conseguiu explodir a cauda não separou no primeiro momento, houve a explosão, mas por causa da força G, da queda, da força da gravidade, ele separou e a aeronave foi para o barco. Morreu todo mundo, tanto os corpos foram encontrados, todo mundo lá no cio. Né? A polícia, quando chegou lá, estava todo mundo sentado lá, morto. Tá? Então, tá, vai. O que é suspeito? Eu ia passar um vídeo aqui mais na frente, mas eu vou seguir com o tempo. Então, o que é suspeito? Material deixado para trás, abandonados. Isso aí já está no protocolo de vocês, né, mano? O que a questão é, deixou o material, isola, precisa evacuar todo mundo, como é que é? Isso aí está escrito lá, não vou ficar chegando uma olhada. Tá? Mas é importante observar vazamento de gás, vapor, odor, Felipe vai entrar nesse detalhe, ruídos estranhos. Tá? Isso aqui é Boston, tá? Os irmãos Isa Naev, esse meu lá. E aí, ó, já uma observação. Guarulhos, por exemplo, né, Major Chão? Está pensando em tirar isso aqui, ó. Não permitir isso aqui. Eles vão ter problema, né? Não permitir que use cobertura. Entendeu? Algumas características, materiais suspeitos, tá? Vai. Correspondência, né? Pouco provável, no caso aqui, nosso aqui, pouco provável, né? Mandar uma correspondência explosiva, né? No metrô, tá certo? Mas tem que ser observado isso aqui, ó, tá? Sem remetente, sinal de fio, mancha, tá? Excesso de fita adesiva, ritmo, volume, embalagem desproporcional, torta ou desigual, erro de tipografia ou destinatário incompleto, tipo incorreto, enviado exterior, excesso postário. Tá? Se tiver vinho de Minas, pessoal, pode ficar tranquilo que é algum queijo. Não tem mania de mandar queijo de correspondência. Né? Não culpa não, se for lá, tiver lá Belo Horizonte, pode ficar tranquilo que deve ser um requeijão, muito diferente. Então, objeto suspeito de contato, vamos lá? Nunca tente remover ou manusear. Já é o procedimento, senhores. Eu vou chover uma olhada, tá? Abandonar e isolar o local. A ideia aqui não é apresentar protocolo, pelo contrário, você, né, Pedro? Porque eu estou dando vocês lá, eu não tive acesso ao pessoal do CPTM, tá, e da VA4. Eu estou sempre chamando o metrô, pessoal, porque é o que eu li. Né? Pedro, o Arthur e o Mato falou, toma aqui, filho, vem aí, passou pra gente lá, a gente esmiuçou aquele negócio lá. E eu não vi o de vocês. Mas esses protocolos estão todos lá. Tá? Isolar, coletar informação, tá? O que tem que ser feito, quem faz, o agente de segurança isola, informa o CCO, os previsores de segurança, não é isso? Se eu estiver falando besteira, eu corrijo. Aí aciona os previsores de segurança, entra em contato com o CCO, verifica a imagem, se for entre plataformas, que é o complicado de vocês, né? Dependendo da situação, o antes, se não houve explosão, se não aconteceu nada. O operador de trem que manda desembarcar porque tem que desenergizar. Nesse processo todo a gente, né, então a ideia não é ficar impondo protocolos aqui não, porque o Pedro e o Arthur, em 2014, vocês pegaram e começaram a lançar essas ideias. Né? Pode seguir. Formar a polícia, né, aqui os dados, o relatório de vocês, aqueles documentos que vocês têm lá,
de relatório, de ronda, que o camarada faz se pegar material, ele atende tudo isso aqui, tá? Ele tem todos esses dados aí. Isolamento do local, tá? Pode seguir. Algumas distâncias, tá? Só para conhecimento. Pode seguir. Atuação do grupo antibônus. É importante vocês, CPTM, Metrô, Metropolitano de São Paulo e a Via 4, terem acesso a esse pessoal, ter o canal que isso funcione rapidamente. Tá? No caso de São Paulo, é o bônus do GAT. Tá? Então, eu sei que existe, inclusive lá no protocolo existe já, que é o GAT, vocês fazem adestramento com ele, pô, isso é 100%, tem que manter isso aí, ok? Pode seguir. Essa segunda parte eu vou falar um pouquinho sobre produtos, que também está no protocolo de vocês, e o Felipe vai abordar a parte do TBRN, que é, do nosso ponto de vista, mais interessante para vocês ainda, que tem algumas coisas que vocês podem estar agregando ao protocolo do senhor. Tá? Estamos preparados? Né? Então, questão lá deu um exemplo lá na série. O camarada pegou o isopor, jogou no chão, bum! Aí um camarada gritou, bumba! O que aconteceu? Aí não. Virou isso aqui, ó, vai. Isso aí, ó. Dourada lá na escola. Né? A gente costuma usar a expressão, eu não vou usar, né? Mas é isso aí. Isso é que vai acontecer. A gente falou da esteira, que o simples fato de interromper uma esteira, porque a quantidade de pessoas deve complicar. O que deve ser feito? Vai. Então, o planejamento deve estar preparado. Então, mais uma vez, os protocolos possuem as vistorias de segurança preventiva, eu vi lá. O plano de reação de ameaça a bombas, confere? O plano de contingência e, principalmente, o plano de evacuação, no caso do metrô, aquela situação entre estações. Isso é porque existe a questão do transbordo. Isso. Só que às vezes o transbordo, né, alguns trechos, parece que não é possível. Não é possível, vai ter que acessar a plataforma de emergência, dali o pessoal vai lá, tem que desenergizar, pegar o pessoal e retirar dali. É mais ou menos isso aí. É só a gente pensar um pouquinho também na questão do quando o ato ocorrer. Se houver uma explosão entre estações, como é que vamos fazer isso? Legal. Né? Esses protocolos atendem, mas é importante a gente detalhar mais, entrar mais firme nisso aí. Tá? Ameaça de bomba, quer criar ansiedade, quem denuncia pode ter instalado a perfada em alguém que sabe, é sabedor de tal informação, ele sabe, teve acesso à informação, ou de alguma forma ele conhece o que foi feito. Vai. Ameaça telefônica, tá? Vocês já têm o protocolo de vocês, eu lembro que lá no CCO tem a questão do SMS, né? Isso. Que aí ele fica, o camarada que opera, ele já recebe ali, ele atende. Importante que se for passado para o POPON, pessoal, o POPON ele já tem lá o procedimento. O telefonista vai procurar prolongar a conversa, né, para tentar acolher o máximo de informação possível. Tá? Pode seguir, fala mais. Ameaça escrita. Procurar preservar o documento, basicamente é isso, para perícias. Tá? Ameaça escrita, e-mail e internet, gravar o e-mail, copiar, imprimir e gravar a página, porque o camarada pode ir lá e mudar, né? Ele faz a ameaça, ele manda lá no Facebook, no colega, vai lá, manda e depois tira. Aí, então, quando vê, se for página de internet, tem que copiar a página rapidamente, tá? Copiar realmente ali para depois guardar e utilizar no processo. Procedimento de reação à ameaça de bomba, descrição para evitar pânico, reunir as informações disponíveis na denúncia e encaminhar informações à polícia. Vai. Evacuação no local. Esse negócio é complicado. Imagino que os senhores aí deve ser o temor dos senhores aí, senhoras, é isso aí. Né? Porque eu não vou fazer nada de madrugada. Se eu quero, desculpe a expressão, tocar o foda-se, eu vou fazer 8 horas, 7 horas, 6 e meia da manhã, ou 6 horas da tarde, 6 e meia. Tá? E na parte de evacuação do local, pessoal, eu vi lá que existe aquela questão do isolamento da área e aquela de vai isolar o local e vai evacuar todo mundo, ou vai isolar o local ou vai manter o serviço, né? Porque a intenção às vezes, o atentado
né, o ato terrorista, ele é provocar o pânico, tem um objetivo psicológico, como o Mário falou, mas ele vai parar aquele sistema, vai parar. Então essa ordem de evacua ou não evacua, ela vai ser, essa percepção do ambiente, ela vai ser maior quanto mais ferramentas nós tivermos. Então, câmeras, o radar, o RX-200, por exemplo, que o metrô tem. Então, isso aí aumenta a percepção do ambiente e ajuda no assessoramento de decidir se evacua ou não o local. Porque é interessante se puder não ter esse indício. Tá? E aí, por fim, a apresentação, após aqui o Felipe terminar, se houver alguma dúvida nesse sentido, a gente tira. Mas desde já parabenizo o pessoal do metrô, tá? Que é o que tive acesso à documentação ali pelos protocolos que basicamente Vocês estão dando continuidade aqui ao nosso simpósio sobre a sensibilidade naturalista. Eu vou falar um pouco da ameaça terrorista QBRN. Okay? Então, na história recente aí, tivemos o único atentado terrorista envolvendo armas QBRN que se deu em Tóquio, em 2005. Okay? Foi no metrô de Tóquio lá. Então, é importante a gente atentar para... É importante a gente ver alguns detalhes que eu vou passar aqui, principalmente na parte dos indícios da ameaça QBRN, que é aquilo que, à época, em Tóquio, faltou por parte do pessoal, e acabou dando... Houve um dano maior do que poderia ter sido. Então, meu objetivo aqui é esse. Eu vou adiantar por causa do tempo também, no sumário, tem que ser esses assuntos aqui. Okay? Então, a gente sabe que as armas QBRN, elas desde o início do século passado, têm sido amplamente desenvolvidas. Tá? Com o término da Guerra Fria, houve-se uma disseminação das armas a vários países que tinham grupos terroristas. Okay? E com esse novo viés do terrorismo, o novo modo de operações do terrorismo, a gente sabe que alguns grupos terroristas, no caso do Estado Islâmico, ele possui armas químicas, okay? Que poderiam ser empregados em qualquer país aí e dariam um dano maior. Uma vez que o emprego de uma arma QBRN, ela gera um dano bem maior a um custo bem menor também. Okay? Então, além da capacidade de poder ferir várias pessoas, ela gera, por parte do Estado, um pior cenário para um atendimento de emergência. O pessoal que estava comigo na Copa, que eu tive a oportunidade de ministrar algumas instruções aqui, o Pedro, tá? Desculpa, e a Joyce, eles viram ali o trabalho que é organizar toda a força-tarefa de QBRN para conter um possível atentado ali. Okay? Então, para o Estado, é um trabalho muito complexo e é bem complicado a gente conseguir coordenar isso aí. Okay? E com o advento da Olimpíada, né, cresce ainda mais a nossa preocupação quanto a isso. O que são as armas QBRN? Né? É um artefato projetado e construído com o propósito de causar a liberação de um agente químico e biológico, de um material radioativo ou de gerar uma detonação nuclear sobre determinado alvo. E devido à sua magnitude de seus efeitos, ela é considerada uma arma de destruição em massa. Isso aqui é o dado do nosso manual da QBRN do Exército. E o que é a ameaça QBRN? É a real intenção de proliferar ou empregar armas de destruição em massa, as armas QBRN, convencionais, de forma convencional, ou com dispositivos improvisados que as disseminam. No caso, uma bomba suja, que é o emprego de uma bomba com material radioativo, ou uma bomba de dispersão, ou um meio de dispersão de agente químico, agente radiológico, etc.
E essas armas QBRN, elas se caracterizam por os agentes biológicos, radiológicos, nucleares e alguns agentes químicos, normalmente não podem ser percebidos pelos seus cientistas, ok? E o que eu vou me ater aqui depois são aqueles que podem ser científicos. Os agentes QBRN são capazes de causar vítimas em massa, como eu já falei, e eles podem tornar grandes áreas inabitáveis por ano. Temos um exemplo na história aí, em 84, o acidente lá na usina de Chernobyl. Não foi nenhum atentado, foi um acidente, né? Um reator nuclear explodiu devido a uma falha de operação e toda a cidade até hoje ela é inabitável em virtude da radiação ali presente. Agora eu vou me ater aos indícios da ameaça. É isso que o ponta da linha ali do metrô, do trem que seja, tem que se ater para que ele possa perceber se há ou não uma arma QBRN. Okay? Um dos indícios que possam levar a perceber uma ameaça QBRN são sintomas generalizados, ou seja, náusea, vômito, confusão, dor de cabeça, visão escurecida, dificuldade de respirar, vermelhidão da pele ou bolhas na pele. No caso de Tóquio, foi percebido que era uma arma QBRN quando se viu ali várias pessoas passando mal. Okay? E aí foi um indício que se levantou para que soubesse que era uma ameaça QBRN. Outro indício é você ver um pacote suspeito, né? Um pacote que tem a mancha de líquido, um cheiro ruim, uma mancha de pó, uma ameaça escrita ou um rótulo perigoso. Isso é o outro indício de uma ameaça, ok? Pode ser uma bomba, pode ser, mas ele pode ser uma arma QBRN. Outro indício é você ver um líquido, um ambar oleoso e sem cheiro, de forma de cor, né? Amarronzado, amarelo oleoso, marrom amarelado ou incolor amarelo claro. Então, se você vê um líquido desse, uma sala fechada e o pessoal passando mal, com certeza é um indício de ameaça QBRN. Okay? Ou na forma de um pó comum, nas cores